Pessoal, tudo bem? Bem, agora nós vamos dar continuidade ao estudo de funções e vamos aprender um pouco sobre função quadrática. Bem, o que é uma função quadrática? Função quadrática também pode ser chamada de função de segundo grau. E é toda função que tem essa cara aqui, ou seja, y de x é igual a x² mais bx mais c, onde a, b e c são números reais, são constantes, e a tem que ser diferente de zero. Por que essa condição de a diferente de zero? Pois caso a fosse igual a zero, essa função aqui se tornaria uma função afim, da cara ax mais b, ou nesse caso aqui, bx mais c. Então, por conta disso, para garantir que seja uma função quadrática, exige que o a seja diferente de zero. Em gráfico, como é que é a cara do gráfico de uma função de segundo grau, ou função quadrática? O nome desse gráfico dessa curva se chama parábola. Essa cara aqui. Bem, para avançar nos estudos de função quadrática é necessário fazer algumas definições. Mas não se preocupe que os conceitos são bem tranquilos. Concavidade. Concavidade é essa abertura aqui da parábola. Se o a é o termo que multiplica o x² for maior que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. E se o a for menor que zero, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Uma forma que a gente tem de gravar isso com mais facilidade é, se o a for positivo, positivo significa geralmente está associado com coisas boas. Então, a parábola está no formato aqui de sorriso. Se o a for negativo, negativo geralmente, assim, no cotidiano, na nossa vida, a gente associa com coisas ruins. Então, a cara aqui no formato de a parábola com formato de carinha triste. Isso é só uma forma para facilitar a memorização. Raízes. É muito comum a gente ter o interesse, ter necessidade de calcular as raízes de uma equação de segundo grau. Mas o que são as raízes? Raízes ou zeros da função são os valores de x no qual y de x é igual a zero. Ou seja, são os valores de x no qual a parábola, o gráfico, corta o eixo das abscissas, o eixo x. Nesse caso aqui, desse exemplo, dessa figura, né, dessa parábola aqui genérica, a gente tem que as raízes da função são esses dois pontos aqui em vermelho. E repare, é onde a parábola corta o eixo x. Bem, raízes da função. Uma equação de segundo grau pode possuir duas, uma ou nenhuma raiz, como está nesses exemplos aqui dessas figuras. Esse exemplo aqui, a parábola corta o eixo x em dois lugares, em dois pontos, então a gente tem aqui duas raízes. Nesse caso, a parábola toca o eixo x, o eixo aqui horizontal, em apenas um ponto, então a gente tem uma raiz. E nesse caso aqui, a parábola não corta o eixo x, então nós não temos nenhuma raiz. Bem, mas como calcular as raízes de uma função quadrática? Para calcular as raízes, a gente utiliza a fórmula de Bhaskara, que é muito conhecida, acredito que vocês já tenham visto em algum momento. Bem, para calcular as raízes, a gente deseja resolver uma equação desse tipo aqui, onde o y é igual a zero. E é justamente o que a gente falou. Raízes são os pontos de x, onde a parábola, o gráfico da função, corta o eixo x. Repare que quando ele corta o eixo x, o valor de y é zero. Então, por isso, a gente substitui zero aqui na equação. Bem, mas para resolver, a gente utiliza uma fórmula pronta, que é a fórmula de Bhaskara. Para calcular Bhaskara, a gente precisa procede da seguinte maneira, né? Primeiro calcula a delta, que é dada por b² menos 4ac. Depois substitui o valor de delta aqui dentro dessas raízes, para calcular a primeira raiz e a segunda raiz. Lembrando que essas constantes b, a e c são as constantes aqui da nossa equação. Bem, se o delta for positivo, a gente consegue calcular a raiz de um número positivo. E repare que x1 vai dar um valor diferente de x2, porque aqui em x1 vai estar subtraindo e x2 vai estar somando. Se o delta for igual a zero, a raiz de zero é zero. Então, x1 vai ser igual a x2, porque os dois vão se resumir
a mesma fração, que seria menos b sobre 2a. E se o delta for menor do que zero, a gente não consegue calcular a raiz do número negativo. Então, a gente diz que essa função de segundo grau não possui raízes. Só lembrando, caso delta seja igual a zero, x1 é igual a x2, como a gente disse. Então, a gente diz nesse caso que a função de segundo grau possui duas raízes e elas são iguais. Bem, vamos agora ver. Nesse caso aqui, nós temos duas raízes, como a gente acabou de ver. Então, o delta é maior do que zero nesse caso. Para esse caso aqui, que só possui uma raiz, como a gente viu há poucos segundos, a gente tem que o delta é igual a zero. E para esse último caso aqui, nós não temos nenhuma raiz. Então, o delta é menor do que zero. Então, repare que sabendo o delta e sabendo o valor de a gente já sabe mais ou menos como é que vai ser o gráfico dessa função. Porque se o a for maior que zero, com cavidade voltada para cima, a parábola está sorrindo, e com delta maior do que zero, a gente sabe que ela vai cortar o eixo x em dois pontos. E assim sucessivamente para os outros casos. Ponto crítico. Ponto crítico é um ponto da parábola que é muito comum também ter o interesse de calcular. Ponto crítico é o ponto de máximo ou mínimo e ele é dado por essas fórmulas. Mas antes de ver as fórmulas direitinho, vamos ver onde está localizado o ponto crítico nas parábolas, nos gráficos. Bem, quando a gente tem o a maior que zero, com cavidade voltada para cima, o ponto que a gente vai ter é o ponto de mínimo, que vai ser esse ponto aqui de baixo. Se o a for menor que zero, a gente não vai ter ponto de mínimo. O ponto crítico será o ponto de máximo, esse ponto aqui. Bem, se o a for maior que zero, se o a for maior que zero ou menor que zero, não importa se vai ser máximo ou mínimo ponto, a fórmula para calcular é sempre a mesma, que é essa aqui. A coordenada x vai ser dada por menos b sobre 2a, a coordenada y vai ser menos delta sobre 4a. Repetindo, essas constantes, b, a, c e o delta, são obtidos ou são aquelas constantes da função, né, que é ax² mais bx mais c, ou é o delta, que é calculado baseado nessas constantes, como a gente viu alguns slides atrás. E com isso, com esse ponto, o xv e o yb, aqui, por exemplo, a gente consegue formar o par ordenado, e localizá-lo no plano cartesiano. O par ordenado vai ser formado pela coordenada x e pela coordenada y. Bem, forma fatorada. Se a gente conhecer as raízes da função quadrática, a gente pode reescrevê-la na forma fatorada. Como é que é a forma fatorada? A forma fatorada é a seguinte: y de x é igual a vezes x menos R1 vezes x menos R2, onde R1 e R2 são as raízes que a gente acabou de encontrar. Se o R1 for igual ao R2, ainda assim a gente consegue escrever na forma fatorada. Vai ficar do mesmo modo. A é igual a x menos R vezes x menos R, ou a é igual a x menos R ao quadrado. Se a gente não encontrar raízes, a gente não consegue escrever a equação na forma fatorada. Bem, vamos agora ver alguns exemplos para fixar o conteúdo. A gente deseja, agora, nesses exercícios aqui, encontrar as raízes, o ponto crítico, e, caso seja possível, escrever a função na forma fatorada, a equação na forma fatorada. Bem, a equação que nós vamos considerar agora é y de x é igual a 3x² mais 4x mais 5, onde 3 é o a, 4 é o b e 5 é o c. Bem, a gente começa sempre calculando o delta. Delta, que é b² menos 4ac. Substituindo aqui b, a e c, a gente chega que delta é igual a 16 menos 60, delta é igual a menos 44. Como a gente já viu, quando o delta dá negativo, não há raízes reais, ou seja, o gráfico da função não cruza o eixo x, não toca o eixo x.
Mas, ainda assim, a gente consegue calcular o ponto crítico, ou seja, o ponto de máximo ou de mínimo dessa função. Como A é 3, 3 é maior do que 0, a gente sabe que a concavidade da parábola vai estar voltada para cima, a parábola vai estar sorrindo, e o que a gente vai ter vai ser um ponto de mínimo. O ponto crítico será um ponto mínimo. Bem, para calcular o ponto crítico é só substituir o valor das constantes aqui na fórmula. A gente chega aqui, o xv é 4, menos 4 dividido por 2 vezes 3, que dá menos 4 sobre 6, que simplificando dá menos 2 sobre 3. O yv vai ser menos 44 dividido por 4 vezes 3. A gente sabe que menos com menos dá mais. E 44 dividido por 12 pode ser simplificado por 11 terços. Então, desse modo, a gente encontrou o nosso ponto crítico. Bem, como a gente já disse, como não há raízes reais, não é possível escrever na forma fatorada. Então, para esse exemplo, a gente não vai conseguir escrever na forma fatorada essa equação. Bem, aqui está o gráfico. Como a gente já sabia, a concavidade está virada para cima, a parábola está sorrindo. E aqui nós temos o ponto de mínimo, que é a coordenada dele, né? É dado por menos 3 terços e 11 terços. Menos 2 terços e 11 terços. Desculpa. Bem, vamos agora fazer mais um exemplo. O exemplo em questão é a seguinte equação. Y de x é igual a x² mais x menos 12, onde o a vai ser 1. Lembrando sempre que quando não está aparecendo nenhum número multiplicando aqui a nossa variável, tem aqui, na verdade, ela está sendo multiplicada por 1. Beleza? Então, o nosso a é igual a 1, o b é igual a 1 e o c é igual a menos 12. Substituindo na fórmula aqui para achar o delta, delta é igual a b² menos ac. Então, delta é igual a 1² menos 4 vezes 1 vezes menos 12. Então, vai ser 1² é 1, 4 vezes 1 vezes 12, menos 12 é menos 48. Chegou que delta é igual a 1 menos 48. A gente sabe que menos com menos dá mais, então delta é igual a 1 mais 48, que é igual a 49. Bem, como 49 é um número positivo, a gente consegue calcular a raiz de 49, que no caso é 7. Então, como é maior que zero, a gente sabe que x1 vai ser diferente de x2. Substituindo os valores aqui, a gente chega a x1 é igual a menos 4, x2 é igual a 3. Vamos agora calcular o ponto crítico. Segue da mesma modo. A gente substitui o valor de b, de a e de delta nas fórmulas. Então, tem que xv é menos 0,5 e yv é menos 49 dividido por 4. Como a gente encontrou raízes para essa equação, a gente consegue escrever ela na forma fatorada. Então, a primeira raiz que a gente encontrou é menos 4 e a segunda raiz é 3, e o nosso a é igual a 1, a gente vai encontrar essa fórmula aqui, a forma fatorada será essa aqui. Y de x é igual a x mais 4, aparecendo mais porque é menos da forma com menos 4, que é o R1, com menos dá mais, vezes x menos 3, aparecendo menos por conta do menos da forma, e o 3 é positivo, então menos vezes 3 dá menos 3. Então, essa é a forma fatorada. Y de x é igual a x mais 4 vezes x menos 3. O gráfico é esse aqui, como já era esperado, com cavidade o a é maior que zero, o ar é 1, a parábola está sorrindo, e o ponto crítico aqui é ponto de mínimo, e ele é o ponto que a gente acabou de encontrar. Menos 0,5, o valor de x, e menos 49 sobre 4, que é o valor de y. Bem, pessoal, por hoje foi só. Não esqueça de estudar pela apostila, resolver os exercícios propostos e anotar as dúvidas para que possamos saná-las. É isso aí, bons estudos!